apresentação de fato, eu vou passar algumas instruções gerais sobre a plataforma do Teams. Na parte superior direita, vocês podem ver que aparecem alguns ícones, como o microfone, a câmera, o chat e uma carinha com uma mão para quem quiser se manifestar durante a apresentação. Para evitarmos ruídos e interferências, eu solicito, por gentileza, que os microfones eles permaneçam desligados enquanto estivermos apresentando ou enquanto outros participantes estiverem com a palavra. As câmeras de preferência devem ficar ligadas para que possamos nos conhecer e ter uma discussão mais próxima. Para se manifestarem, vocês podem utilizar esse recurso de levantar a mão ou se manifestar na hora que abrimos para discussões. Eu informo também que a audiência está sendo gravada e que todas as manifestações elas serão levadas em consideração e avaliadas para inserção na revisão desse PMSB. Peço por gentileza que insiram no chat o nome e a instituição que representa, e eu vou apresentar aqui o eixo de abastecimento de água, e assim que finalizar essa apresentação das informações, eu irei abrir para perguntas e contribuições. Por favor, se sintam à vontade para contribuir nesses momentos. Nós pedimos também que as perguntas sejam diretas para que nossa audiência possa ser otimizada e que possamos cumprir, né, o horário previsto do evento. No mais, eu desejo aí a todos uma boa audiência. Então, dando início, né, ao eixo aqui de abastecimento de água, o município de Tietê ele é atendido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é o SAMAI Tietê, né? E a responsabilidade do SAMAI é a prestação de serviço pela captação, tratamento e a distribuição da água. O órgão ele foi criado pela lei de 1970, passando por restaurações administrativas ao longo desses anos. A regulação dos serviços e a fiscalização do abastecimento de água em Tietê, ela é realizada por uma agência reguladora, que é a Ares PCJ, por meio de um convênio realizado em 2019, e esse convênio ele possui uma validade de 10 anos. Nesse mapa é apresentado o território municipal de acordo com os agrupamentos de soluções de abastecimento de água prevista nesse PMSB. Uma vez que a prestação de serviços, né, é realizada pelo SAMAI, ela abrange as áreas urbanas, a área urbana isolada e o povoado, segundo a setorização do IBGE, nós consideramos o cálculo da demanda em um único agrupamento denominado urbano, que é esse em verde no mapa, no qual as populações dos setores elas foram somadas. E em rosa, a parte rural isolada, seria nas áreas de residencial, de acordo com o plano diretor municipal, onde são previstos os sistemas individuais, cujas soluções elas são responsabilidade do próprio usuário, e a prefeitura, como titular dos serviços, ela deve auxiliar aí a população para a garantia do acesso adequado ao longo desses anos no horizonte de planejamento. Então, mostrando aqui as etapas, né, do sistema de abastecimento de Tietê em Tietê, aqui nós podemos observar um mapa com as estruturas, né, do abastecimento de água. A fonte de captação para esse abastecimento, ela ocorre de forma subterrânea no aquífero Tubarão. Atualmente existem 30 poços em operação. Na imagem a gente pode observar aí como exemplo o poço 25 do sistema Santa Maria e o poço 7 do sistema São Roque. Eles são distribuídos de acordo com a setorização do SAMAI, como nós podemos observar, e cada setor é atendido por um determinado número de poços. Em relação ao tratamento dessa água, o município possui uma estação de tratamento de água convencional, denominada ETA Central, apesar de ela ser utilizada atualmente para o tratamento da água de determinados poços. Ela possui uma estrutura de um decantador e filtros para o tratamento dessa água. Já os demais poços, eles ocorre o tratamento simplificado, né? E as águas, elas recebem dosagens de cloro,
para desinfecção antes da saída para os reservatórios de distribuição, assim como são adicionados o flúor. Essa imagem à esquerda, nós podemos observar a casa de química localizada próximo a um poço, que é o poço 6 do sistema Coab. Outros sistemas passam além da desinfecção por uma filtragem anteriormente a essas etapas de desinfecção, e esses filtros são próprios, alocados aos poços, como nós podemos observar aí à direita, né, o filtro do poço 13 no sistema Bela Vista. Em Tietê, a água ela é armazenada em 26 reservatórios, a capacidade total desses reservatórios é de 7.935 metros cúbicos. Eles se encontram distribuídos aí no município em pontos estratégicos. Na imagem é o reservatório 28, como exemplificação, né? E o do sistema Bela Vista, com capacidade de 300 mil litros. Em relação às metas de cobertura instituídas no plano, o SAMAI, na área urbana, ele já atende 100%, e esse dado foi considerado constante ao longo do horizonte de planejamento até 2041, conforme a Lei Federal 14.026 e o PlanSAB determinam. E na área rural, nós podemos observar que atualmente 80% dessas áreas elas são atendidas por soluções consideradas adequadas, e a meta definida pelo PSBR é de 100% em 2041. Então, foi considerado esse incremento ao longo dos anos. Alguns indicadores aqui para nós medirmos, né, a qualidade dos serviços ao longo desses anos são o índice de desconformidade aos padrões de potabilidade, a presença, né, de coliformes em determinadas amostras. Nós podemos observar que o dado atual do município é de 2,75 e a meta é de até 5% das amostras estejam com a presença, né, desses coliformes. Então, ainda está dentro do padrão. O índice de regularidade, que relaciona, né, a intermitência no fornecimento da água aos usuários por um período limitado de tempo. Esse dado ainda não foi declarado, mas é importante que seja acompanhado, e a meta é de 21,6% em 2031. O índice de hidrometração do município atualmente é de 99,9%, e o índice de perdas na distribuição de água, que atualmente é de 40,39%, é o único indicador que está aí acima da meta, né, de 29% para 2033. Então, foram propostas metas em relação a ações em relação a esse indicador. O SAMAI ele é bastante comprometido com o sistema de abastecimento de água, já realizou melhorias aí ao longo desses anos, e nos últimos anos também, desde o diagnóstico, nós descrevemos elas nos produtos, porém, algumas carências elas foram identificadas, e aqui eu destaco as principais delas, que seria em relação ao índice de perdas na distribuição, que o valor, né, como observado no slide anterior, é superior aos propostos pelo PlanSAB, e agora nesse plano, e esse é um dos principais pontos críticos do sistema a ser considerado. A necessidade também de obtenção das outorgas dos poços, que já está em trâmite, né, para esse processo de regularização. Em relação às demandas, né, a capacidade atual de captação da água ela não é suficiente para atender toda a demanda ao longo do horizonte de planejamento até 2041. E em relação também à diminuição de reservas de águas subterrâneas, né, já que essa é a principal fonte de captação do município. Por fim, em relação às áreas rurais isoladas, né, a necessidade de um apoio para implementar soluções individuais adequadas, ter esse monitoramento nas áreas rurais onde não é viável o sistema coletivo. Com isso, as ações propostas, elas foram de ampliar a capacidade de produção de água. Essas ações, elas são detalhadas, né, descritas no plano, com prazo, responsabilidade de cada um dos atores, né, envolvidos no saneamento. A melhoria do controle das perdas de água na distribuição,
a distribuição de kits de tratamento de água e a capacitação técnica dos usuários de soluções individuais nas áreas rurais isoladas, a manutenção dos sistemas de abastecimento de água pelo SAMAI e a educação ambiental para o consumo consciente de água, prevendo aí a manutenção do consumo per capita adotado aí nos cálculos para essa projeção no plano. Com isso, também foram calculados, né, os investimentos necessários para o alcance dessas metas e ações. Então, essas ações elas devem ser realizadas por meio de medidas estruturais, que englobam aí obras e intervenções em infraestruturas de saneamento, bem como em medidas estruturantes, que são aquelas voltadas para o desenvolvimento institucional, implementação de mecanismos de participação e controle social, qualificação dos atores envolvidos e o desenvolvimento de estudos e projetos. Então, nós destacamos aqui os investimentos em 2 períodos, né? No caso, no primeiro período, foi observada a necessidade de cerca de 20,6 milhões de reais, tanto em medidas estruturais quanto estruturantes, mas a maior parte delas, né, em relação a medidas estruturais. E no segundo período, cerca de 9,8 milhões de reais, também com o maior valor aí destinado às medidas estruturais. Já em relação aos investimentos em soluções individuais, é previsto a necessidade de cerca de 3,5 milhões de reais investidos nesse primeiro período e cerca de 1,9 milhão no segundo, entre 2034 e 2041. Quanto a essas soluções, né, o SAMAI solicitou para o produto 5 a inserção de uma forma mais específica, né, dessas fontes de captação de recursos, a descrição e o detalhamento das soluções que foram propostas no atual plano, e eu aproveito para ressaltar que que as soluções adotadas foram poços artesianos e captação de nascente com filtro e coloração, conforme o PSBR preconiza para o abastecimento de água, tanque séptico com infiltração e círculo de bananeiras para o esgotamento sanitário, que eu vou falar agora em seguida, e que essas solicitações elas vão ser complementadas aí para a versão final desse plano. Com isso, eu concluo esse eixo de abastecimento de água. Eu agradeço, muito obrigada a todos, e caso alguém queira tirar alguma dúvida, deixar alguma contribuição, trazer alguma atualização, eu fico à disposição. Pessoal do SAMAI, Aguinaldo, pessoal aí do município, alguém quer deixar um comentário? Bom dia, Aguinaldo aqui do SAMAI. Bom Tudo dia, bem com vocês? Aguinaldo. Tudo jóia. Não, sobre essa etapa não tenho comentários, não. Eu acredito que as coisas que eu tinha citado da última vez vocês mencionaram, né? Então eu creio que para esse momento não tenho nenhum comentário, não. Obrigado. Eu que agradeço. Estou vendo aqui também que o Paulo deixou uma observação no chat, né, Paulo? Muito obrigada também. No produto 5, falta uma conexão entre as ações e investimentos. Embora tenha um plano de ações, não há indicação de plano de investimentos relativo às ações e de como se chegou aos valores globais de investimentos. Para o acompanhamento, interessa saber as obras de planos de investimentos. Bom, Paulo, a gente pode observar, pode verificar, né, esse seu comentário e se há alguma forma de melhoria aí na metodologia para ficar mais claro como foram, né, como foi feito, realizado esse plano de investimentos.
até como o Samay pediu também, solicitou, né, de forma mais específica, os investimentos para determinadas ações, como nas áreas rurais, né, em relação aos sistemas individuais, mas realmente para cada ação não há um detalhe. Eu não sei se foi isso exatamente que você quis dizer, mas realmente é de um modo mais geral, né? Então, foram mencionadas as ações de modo global e o detalhamento também dos investimentos, ele vem no produto 6, né, em forma de planilhas, e nós vamos descrever também as fontes. Eu não sei se isso complementaria o que você sugeriu aqui de melhoria, né, nesse produto. Se você quiser também Oh, falar no microfone para ficar um pouco mais claro, por gentileza. bom dia, sim, exatamente isso. Talvez seja uma coisa que eu esteja esperando no produto 6, né? Um detalhamento que realmente acompanhe, né, o que foi apontado de carência, né, conectado com o plano de ações. Eu vejo, por exemplo, vocês comentaram sobre a questão das outorgas, está em processo e tal. Então, tudo que for tem um valor discriminado global, mas a gente não sabe o que está sendo apontado ali, né? Então, se para esse produto 6 puder aparecer as ações específicas, é o que é de interesse para acompanhamento. Sim. Em relação às carências, as deficiências, elas foram descritas no produto 4, e a partir delas nós desenhamos, né, as ações e as metas no produto 5. Mas realmente no cálculo de investimentos tem um detalhamento de alguns valores que podem talvez atender aí à solicitação. Mas de todo modo, ainda assim a gente vai analisar essa sua sugestão, e tendo alguma possibilidade de complementação, a gente analisa a viabilidade disso para melhoria desse produto. Você quer complementar, Fernanda? Parece que mexeu aqui o seu áudio. Olá, pessoal, bom dia. Eu também faço parte da equipe técnica e do consórcio Cobrap-Me. Acho que é isso mesmo, Nara, que você falou. Acho que o produto 6 talvez esclareça aí essa dúvida do Paulo, porque a gente vai trazer a planilha, que ela foi elaborada pelo economista, e aí ele discrimina, né, os investimentos em cada eixo, né, do saneamento, tanto em reposição de estruturas, quanto em implementação, né, de algumas estruturas, e aí acho que vai ser mais fácil da gente identificar, né, onde que estão alocados esses investimentos. Isso, exatamente. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Paulo. Aguinaldo levantou a mão. Se você quiser, pode. Isso. Não, é nesse sentido mesmo que o Paulo comentou, que eu fiz o comentário na oficina, né? É que eu não voltei a retomar porque você comentou que isso vai ser desenvolvido. Mas é justamente a gente saber qual é a previsão para cada tipo de investimento. Seria importante justamente até para a gente colocar isso no tempo, né? E poder incorporar isso no nosso plano de investimentos, que a gente, inclusive, desenvolve em conjunto com a área PCJ, né? Mas então eu estou realmente aguardando que isso seja publicado na próxima etapa. Isso vai ser bem interessante para a gente e é fundamental até mesmo para a obtenção de recursos externos. É só esse comentário só. Só para complementar também, pessoal, a gente vai enviar, né, essa versão final para vocês, inclusive englobando aí o produto 6. E caso vocês tenham alguma sugestão também, alguma alteração, a gente ainda pode fazer antes da finalização do plano, né? E aí, de forma a auxiliar vocês mesmo aí, como o Agnaldo falou, na obtenção de recursos, nessa previsão aí dos próximos investimentos para o município. Isso. E até se tiver alguma urgência, né, mais no momento assim que vocês queiram destacar nesses produtos também, a gente pode dar uma atenção maior, igual em relação às outorgas que o Paulo comentou, alguma área, né, que é mais deficitária. Se vocês já tiverem algo nesse sentido, a gente pode dar maior atenção para melhorar, né, os processos de captação de recursos para vocês.
e esses planos, esses produtos. Esse plano, né, como um todo, e os produtos que a gente já está elaborando até aqui. Eu acho que é isso. Eu vou dar continuidade para o próximo eixo, que ainda tem a ver com o SAMAI, e no caso, no final, caso alguém queira trazer mais algum comentário em relação à parte de água também, podem ficar à vontade. Então, em relação aos serviços, né, de esgotamento sanitário, o SAMAI Tietê também é o responsável pela prestação de serviços de coleta e tratamento desse esgoto doméstico, e a regulação e a fiscalização do serviço de esgotamento sanitário de Tietê também é realizada pela ARES-PCJ, que é a Agência Reguladora do Serviço de Saneamento das Bacias do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Em relação às áreas de atendimento, né, na área urbana, o SAMAI atende o centro, os setores, né, Povo Feliz, Bertola, Terra Nova, Jardim, Bonanza, Coab, Palade e Jatobás, que são essas áreas em verde, e as áreas do rural isolado, também da mesma forma como o abastecimento de água, seriam as áreas de residencial definidas no plano diretor do município, a serem atendidas por soluções individuais, sob responsabilidade do próprio usuário, com o auxílio aí da prefeitura na sustentabilidade dessas soluções. Então, de um modo geral aqui, o sistema de esgotamento sanitário de Tietê, ele apresenta variadas estações elevatórias de esgoto e estações de tratamento também de esgoto. Aqui nós mostramos duas elevatórias, né, de modo a exemplificar esse processo, que é a elevatória 5 e a elevatória 6, que encaminham aí o esgoto para ser tratado. Esse mapa são apresentadas as estruturas, né, as ETs e, do município. No mapa nós podemos observar 6 estações de tratamento. Após a elaboração desse mapa, mais 3 estações elas foram implantadas no município, né, para atendimento de loteamentos, 3 ETs compactas, e eu vou mostrar aqui na sequência algumas dessas estações e o funcionamento das etapas de tratamento de esgoto no município. Então, em relação à ET central, o tratamento ele se inicia, né, pelo tratamento preliminar, que é o gradeamento, a caixa de areia, a calha-pasto e a peneira. O efluente ele é encaminhado para o sistema de lodos ativados com aeradores, como nós podemos observar nessa figura ao meio, que ilustra o tanque de aeração, e em seguida vai para o decantador. O efluente ele é encaminhado, por fim, né, para um tanque de contato, e o lançamento desse efluente tratado é feito no rio Tietê. A sequência das etapas do sistema de tratamento da estação Povo Feliz, elas são as mesmas da ET Central, então não foram exemplificadas aqui em fotos, mas ocorre da mesma forma, né? E também, além do tratamento do efluente, na ET central é realizado o tratamento do lodo, que é gerado no tratamento. O líquido ele é retirado e reintroduzido no sistema da ET. Ele é desidratado e, no caso, encaminhado para o aterro sanitário. Nós podemos observar aqui o tanque de lodo aerado e a centrífuga utilizada nesse processo de tratamento do lodo, que também ocorre na estação Povo Feliz. Na ET Bertola, o sistema ele é de lodos ativados com fluxo por batelada. Então, o lodo ele é retirado. Nós podemos observar as etapas, né, do tratamento preliminar. Aqui o tanque de aeração e decantação na figura ao meio, e o tanque de cloração. O lodo ele também é retirado e armazenado em um tanque para ser encaminhado para uma centrífuga, e o sistema de tratamento de esgoto da ET Terra Nova também é o mesmo que representado por essa ET Bertola,
porém há uma peneira mecanizada e a estação conta também com um tanque de gestor para o tratamento do lodo. A ET Bonanza também possui as mesmas etapas de tratamento por lodos ativados. E, por fim, há um sistema de tratamento por fossa-filtro e mais 3 estações, né, compactas, como mencionado anteriormente. Em relação às metas de atendimento, atualmente, o índice de atendimento urbano é de 93% para a coleta, o tratamento cerca de 60% na área urbana, e a meta prevista é de 90% em 2033, até atingir a universalização em 2041. Já na área rural isolada, o atendimento por soluções individuais é de cerca de 21%, e esses sistemas são particulares. A meta é para que se atinja 95% em 2038 e 100% da população aí com sistemas adequados até o final do plano em 2041. As principais carências observadas foi a necessidade de ajuste na capacidade de tratamento e na rede coletora para atendimento de toda a demanda até o final do planejamento, a carência de atendimento por soluções adequadas na área rural, porque ainda há o predomínio de soluções inadequadas, como as fossas rudimentares, e a ampliação, né, desse atendimento por soluções adequadas, onde não é possível, onde a rede coletora ela não é viável. Então, as principais ações foram a elaboração de estudos de viabilidade e projetos de implementação de sistemas individuais e coletivos de esgotamento sanitário nas áreas rurais isoladas, a fim de contemplar, né, a universalização dos serviços. No caso, os sistemas coletivos onde já existem, já são atendidas, né, as populações já são atendidas por sistema de abastecimento de água na área rural, a ampliação da rede coletora de esgoto e do sistema de tratamento, a implantação de soluções individuais de esgotamento sanitário nas áreas rurais e a manutenção do sistema coletivo de esgotamento sanitário do SAMAI. Também a conscientização para a manutenção dos sistemas individuais de esgotamento sanitário nas áreas rurais isoladas. Em relação aos investimentos, foi previsto um total de 21,7 milhões de reais até 2033, em medidas estruturais e estruturantes, como a Fernanda comentou, né, para reposição e expansão de estruturas, e no segundo período, cerca de 16,7 milhões de reais para os sistemas coletivos. Já para os sistemas individuais, é necessário cerca de 4,2 milhões no primeiro período e cerca de 2,6 milhões no segundo, considerando aí as soluções, né, propostas pelo PSBR. Com isso, eu abro novamente para eventuais dúvidas, comentários e contribuições, e muito obrigada pela atenção. Novamente, eu acho que eu não tenho nenhum comentário para essa etapa. Eu creio que tudo já foi referido antes e é só uma questão de acompanhar a próxima apresentação de vocês no quesito de detalhamento das informações, mas eu acho que é isso aí mesmo. Tá certo, Aguinaldo, eu agradeço. Eu vou passar, então, a palavra aqui para a Fernanda dar continuidade. Olá, bom dia novamente a todos. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o eixo de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A gente traz aqui um panorama geral, né, do eixo de resíduos sólidos, falando mais especificamente dos resíduos sólidos urbanos. O prestador de serviço para coleta, transporte e transbordo é através do contrato 37 de 2020, a OLI 3 Construções e Comércio, e a disposição final está sob responsabilidade da empresa Proactiva Meio Ambiente, que faz essa disposição no aterro sanitário de Iperó. Os equipamentos utilizados para a coleta convencional são 5 caminhões compactadores de 15 metros cúbicos
e sabe-se que não existe, né, tarifa específica aí no município para manejo desses resíduos sólidos. Olhando esse quadro abaixo, né, a gente vê que a capacidade instalada, de acordo aí com a roteirização da coleta e esses equipamentos, é por volta de 11.466 toneladas. Esse valor está abaixo da estimativa de geração aí, no caso de 2041, de 14.955. Então, a gente estima, né, que há uma necessidade aí de ajuste ou na roteirização, né, na frequência dessa coleta, ou então na frota dos veículos para atender aí esse horizonte de planejamento. Falando agora dos recicláveis, a gente diagnosticou que há coleta seletiva no município e há uma cooperativa formalizada, que é a Coopernova, que possui o apoio da prefeitura. Aqui a gente traz uma imagem que foi retirada, né, no diagnóstico, em visita técnica ao município, e também há uma cooperativa que realiza a coleta de forma informal e faz o comércio, né, desses materiais recicláveis aí de forma autônoma, né, sem essa formalização. Falando agora dos resíduos da construção civil, ele é de responsabilidade dos próprios geradores, né, e não há um quantitativo de geração desses resíduos em Tietê, mas foi observado que há iniciativas de reaproveitamento por empresas do ramo ou em estradas vicinais do município. A estimativa de geração para 2041 é por volta de 13 mil toneladas. Em relação aos resíduos de serviço de saúde, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final estão sob responsabilidade da empresa Corpo Saneamento e Obras. E a estimativa de geração para 2041 é por volta de 25,5 toneladas de resíduos de serviço de saúde. Seguindo a mesma linha, a gente traz aqui as metas de atendimento. No caso do atendimento urbano, o indicador é o percentual de domicílios urbanos atendidos com coleta direta de resíduos sólidos. O dado atual é de 100%, então o município já está de acordo com o que é preconizado em legislação. Para o atendimento rural, o indicador é o percentual de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de resíduos sólidos. O município também tem 100% de atendimento na área rural, então ele está de acordo aí com as metas previstas até 2041. Diante do que foi observado, a gente identificou algumas carências, como descarte irregular de resíduos sólidos em áreas mais afastadas do município, a inexistência de ecopontos, a necessidade de conscientização da população em relação à separação correta dos seus resíduos, com o intuito de aumentar a massa recuperada na coleta seletiva, e a ausência de taxa para o manejo de resíduos sólidos urbanos. Dentro disso, a gente propôs algumas ações, aqui eu trago algumas delas, como a expansão e divulgação da coleta seletiva dos resíduos sólidos em todo o município, o desenvolvimento da cooperativa de catadores, a implantação de compostagem e de placas de proibição e fiscalização para evitar esse descarte irregular, né, de resíduos nessas áreas mais afastadas, como eu citei, a instalação de ecopontos e o estudo para a implantação de taxa ou tarifa para o manejo dos serviços aí de resíduos sólidos urbanos. Dentro disso, a fim de atingir aí essas metas, né, e conseguir de fato efetivar essas ações, a gente traz a previsão de investimentos, a gente divide em medidas estruturais e estruturantes. Até 2033 é previsto por volta de 5,4 milhões de reais em investimentos, e entre 2034 e 2041 por volta de 2 milhões e 800 mil. Finalizo aqui esse eixo, e agora é o momento, né, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, fazer alguma contribuição para a gente deixar esse eixo aí o mais próximo, né, da realidade do município.
podemos seguir, né? Lembrando que a consulta pública continuará aberta aí também depois. Isso, pessoal, eu vou seguir então para o próximo eixo, mas vocês podem conferir de forma mais detalhada aí no nosso site, né? Todos os produtos eles estão disponíveis. Então, caso surja aí alguma dúvida, alguma contribuição, ainda tem esse tempo aí para a gente fazer esses ajustes. Então, agora passando para o eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. A gente também fez um panorama geral, né, desse eixo. Sabe-se que o prestador do serviço é a Secretaria Municipal de Obras, que o município ele possui plano de diretor de macrodrenagem urbana elaborado em 2016, e que em Tietê são realizadas atividades de manutenção, recuperação e limpeza dessas estruturas de drenagem, e não foram constatadas existências de tipologias de tratamento de águas pluviais drenadas. Falando agora do sistema de macrodrenagem, os principais cursos d'água são o rio Tietê e os ribeirões da Serra e da Água Podre. Falando especificamente de microdrenagem, o tipo de sistema é exclusivo para drenagem, que a gente fala que é o sistema separador, não possui cadastro, né, da rede de drenagem, então o município não tem cadastrado aí, essa rede espalhada, né, por todo o município, e 94,6% das vias são pavimentadas, e estima-se que existem aproximadamente 2.829 bocas de lobo e 194 postos de visita. Para a gente estimar, né, e prever aí o atendimento adequado no final do horizonte de planejamento, a gente considerou que nas áreas urbanas a ausência, né, de risco de inundação, e a gente fala de alagamentos, enxurradas e movimentos de massa, e para as áreas rurais, estimou-se a presença de soluções de manejo de águas pluviais nas áreas de lotes domiciliares, que a gente chama de peridomicílios, e nas vias rurais, que a gente chama de sistema viário interno. Dentro disso, a gente propôs algumas metas para a área urbana. O indicador é o percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundações. O dado atual para Tietê é de 99,6%. Então, esse indicador ele já está de acordo, né, com as metas previstas aí pelo Plan SAB. E para a área rural, o indicador percentual de domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio-fio e bocas de lobo, o dado atual é de 8% e considera-se aí um incremento a fim de atingir essas metas. De mesmo modo, o último indicador, que é o percentual de domicílios rurais com dispositivos de controle do escoamento superficial excedente, a gente não tem esse dado, então considerou-se aí como ponto de partida 0%, e o incremento aí ao longo dos anos a fim de atingir essas metas. Diante do cenário apresentado, a gente observou algumas carências, como a ausência de tarifa para investimentos em drenagem, a existência de pontos de alagamento situados em subbacias de alta susceptibilidade a inundações e a necessidade de atualização dos indicadores, né, e a confiabilidade dos dados existentes, percentual de domicílios em risco, extensão de rede, dentre outros. Diante disso, a gente propôs algumas ações, aqui eu trago de forma breve, né, somente citando as ações, vocês podem conferir aí a descrição das responsabilidades, né, e a descrição da ação mesmo no produto. Então, eu vou citar, né, elas aqui, que é identificar a existência de lançamentos indevidos entre os sistemas de esgotamento sanitário e de drenagem urbana, elaborar projetos de expansão, adequação e reposição do sistema, elaborar plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem, realizar manutenção e limpeza periódica dos dispositivos, elaborar plano de manutenção de estradas vicinais e realizar a manutenção e limpeza periódica dessas estradas, elaborar plano de emergência e contingência contemplando eventos críticos de inundação, alagamentos e enxurradas, e, por fim, implementar a rede de monitoramento hidrológico e de sistema de previsão e alerta. Dentro disso, a gente previu, né, alguns investimentos em medidas estruturais e estruturantes. Entre 2022 e 2033, estima-se um investimento na casa de 13 milhões e 700 mil, entre 2034 e 2041 por volta de 6 milhões. Finaliza, então, esse eixo de drenagem urbana e manejo das águas pluviais. E agora é o momento, né, da gente fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, e eu me coloco à disposição.
Pessoal, aproveitando então, aqui eu trago a imagem do nosso site, pmsbcerizo.com.br. Saliento, né, que os produtos eles estão disponíveis para consulta pública até o dia 6 de agosto, então vocês ainda podem contribuir com informações, né, e validar essas informações. E após a etapa da consulta, a gente vai consolidar todas as contribuições e a gente vai enviar a versão final aí para as prefeituras, né, e para o Cerizo. E agradeço a participação de todos, se alguém quiser contribuir aí de alguma forma para a gente finalizar essa audiência. Acho que é isso então, pessoal. Agradeço aí a atenção de todos, a disponibilidade de ter participado aqui. E a equipe se coloca à disposição. Aqui eu trago os nossos e-mails, né? Caso alguém queira entrar em contato. E obrigada, tenha um bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigada a todos pela participação. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigada, boa tarde.